A parábola do semeador. Mais uma vez o mestre começou a ensinar perto do lago da Galileia. Em volta dele havia uma grande multidão. Era tanta gente que ele precisou sentar num barco para ensinar o povo. Meus amigos, um lavrador saiu para semear. Enquanto ele espalhava sementes pelo campo, uma parte delas caiu num caminho de terra batida. Vieram as aves, apanharam as sementes do chão duro, comeram tudo. Outra parte caiu num lugar de muita pedra e pouca terra. Cresceu depressa, mas logo murchou debaixo do sol quente e morreu. As outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, elas ficaram sufocadas e não produziram nada. Algumas sementes caíram em terra boa, brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 por um. Se vocês têm ouvidos para ouvir, ouçam. Jesus terminou de falar. A multidão foi embora. Os discípulos ficaram. Será que alguém entendeu alguma coisa, mestre? O que significa esta parábola? Por que o senhor fez esta comparação? A vocês é permitido conhecer o segredo do reino de Deus. Mas para aqueles que vivem fora, eu ensino por meio de comparações, para que olhem e não enxerguem, escutem e não entendam nada. Assim eles não se convertem a Deus e não são perdoados. Se vocês não entendem esta parábola, como vão entender as outras que eu ainda não contei? O lavrador é qualquer um que semeia a mensagem de Deus com o propósito de plantar a boa semente na vida dos outros. Alguns são como a semente caída na beira do caminho. Logo que escutam, o demônio faz com que imediatamente esqueçam o que ouviram. Outros são como a semente caída em terreno onde havia muita pedra. Quando ouvem a mensagem, aceitam com alegria, mas duram pouco, porque eles não têm raízes. Quando chegam os sofrimentos e as perseguições, desistem logo. Outros ainda parecem a semente caída no meio dos espinhos. Eles ouvem a mensagem, mas quando surgem as preocupações deste mundo, a ilusão das riquezas e outras ambições, eles sufocam a mensagem e não produzem nenhum fruto. Mas existem aqueles que são como a semente lançada em terra fértil. Eles ouvem, aceitam, entendem a mensagem. Assim produzem muitos frutos, uns 30, outros 60 e outros ainda 100 vezes mais. O reino de Deus é como o homem que joga a semente na terra e volta para casa. Enquanto os dias passam, a semente cresce, independente do trabalho dele. A terra faz a semente brotar e crescer por si mesma. Ele não sabe como isso acontece. Primeiro surge a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Então o lavrador vem e colhe o fruto. Como eu posso descrever o reino de Deus?
É como a semente de mostarda, a menor de todas as sementes. Depois de semeada, cresce muito e se torna uma das maiores plantas. Os seus ramos ficam tão grandes que os pássaros fazem seus ninhos para se abrigarem debaixo de suas folhagens. Assim, meus amigos, é o reino de Deus.